Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Lucas no capítulo 11. Hoje nós leremos e estudaremos juntos os versículos 29 a 32. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aberta e que você possa ler comigo a bendita palavra de Deus. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Com certa frequência, alguns, especialmente dos líderes judeus, se aproximavam de Jesus e demandavam, exigiam que ele fizesse algum milagre, algum sinal, com a desculpa de que se ele fizesse um milagre, eles então creriam. É óbvio que Jesus sabia que eles não creriam por causa de mais um milagre, porque se não creram já diante de todos os milagres que Jesus já havia feito, não o fariam agora diante de um milagre feito na hora por eles. Jesus, com isso, queria demonstrar que a vontade de Deus era soberana e que Jesus tinha um ministério cuidadoso e que ele não simplesmente fazia milagres simplesmente para fazer milagre. Não era esse o propósito da sua vinda, não era esse sequer o propósito dos milagres, como nós já falamos algumas vezes, mas havia um propósito específico e Jesus sempre queria fazer algo especial, mostrar algo especial com os milagres. É por isso que Jesus, na verdade, chamou, quando ele viu as multidões afluindo perto dele, disse que aquela geração era uma geração perversa. Apesar daqueles estarem ali próximos de Jesus, havia outros interesses em seus corações. Havia outro desejo. Eles não estavam, na verdade, buscando, alguns deles não estavam buscando a vontade de Deus verdadeiramente. E esses, então, eram aqueles que pediam um sinal, que pediam que Jesus fizesse algo especial, como se quisessem que Jesus tirasse da cartola um coelho, como se estivessem tratando Jesus como um mero curandeiro ou um mero fazedor de milagres. Jesus então disse: nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. Em outra passagem, Jesus menciona o fato de que Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, mas aqui é a própria vida do profeta como um todo e, sobretudo, a sua mensagem e aquilo que aconteceu como resultado da sua pregação, que é dado como sinal para aquela geração. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. Jonas foi um sinal para os ninivitas porque ele pregou a palavra de Deus e os ninivitas ouviram aquela palavra e se arrependeram. Jonas foi um sinal de bênção de Deus. Jonas foi um sinal de que Deus estava olhando com favor para Nínive. Nínive, que talvez você se recorde, ou talvez você nem saiba, Nínive era a capital da Assíria, que naquele tempo era um dos impérios mais impiedosos
Eles tinham eles praticavam uma violência muito grande nas suas conquistas, e eles subjugavam seus inimigos com requintes de crueldade. Inclusive, uma prática deles era de enterrar vivos os seus inimigos na areia do deserto e deixar que o sol quente matasse aquelas pessoas e que os animais viessem então arrancar os olhos daquelas vítimas ali. Eles eram cruéis. E, no entanto, Jonas pregou àquele povo e eles se arrependeram, como nos diz Jonas no capítulo 3. E então Jesus complementa dizendo: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha do sul é aquela famosa rainha de Sabá, que veio lá da África, da Etiópia provavelmente, até a terra de Israel para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela reconheceu a sabedoria de Salomão e reconheceu que Deus era a fonte de sua sabedoria. Ela chegou a dizer: nem metade do que se contou eu pude ver aqui. Ela realmente ficou maravilhada e ela reconheceu a bondade de Deus e a presença de Deus sobre a vida de Salomão. E aqui eles estavam diante de Jesus e não estavam reconhecendo, alguns deles, a obra de Deus por meio de Jesus. O fato de que Jesus operava pela mão de Deus, como ele disse lá anteriormente: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pelo poder de Deus. Jesus operava segundo o poder do Espírito de Deus que nele estava. Jesus operava milagres como mensageiro do Senhor. E Jesus então diz: eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Se uma mulher soube reconhecer um ser humano e reconhecer que ele era abençoado por Deus, que dirá uma geração que precisava, que tinha diante dos seus olhos o Messias, que tinha diante de seus olhos o próprio Deus em carne e osso, e não reconheciam sua obra, e não o aceitavam. Ainda nessa mesma temática, Jesus continua: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os homens de Nínive ouviram a pregação de Jonas e seus corações foram compungidos, cortados pela palavra de Deus e a iminência do juízo, e eles então se arrependeram. Mas aqui, nessa geração, e contra essa geração, aqueles de Nínive que ouviram e se arrependeram, se levantariam para condenar aquela geração que estava ouvindo a mensagem de Jesus e não estavam se arrependendo, melhor dizendo. Porque Jesus disse mais uma vez: eis, aqui está quem é maior do que Jonas, alguém mais especial. O próprio Deus em carne e osso, o Filho de Deus, estava ali diante de seus próprios olhos, operando milagres, ensinando a palavra de Deus, acolhendo pessoas, e eles o estavam rejeitando. Uma geração como a geração impiedosa de homens de Nínive ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu. Uma mulher que aparentemente sequer conhecia Deus, ouviu falar da sabedoria de Salomão, reconhece a mão de Deus sobre ele. Mas aqui uma geração que estava vendo com seus próprios olhos os milagres poderosos que Jesus estava fazendo, e não o estavam reconhecendo, e não estavam acolhendo, recebendo a sua mensagem. Que tragédia! Que terrível é quando as pessoas ouvem falar de Jesus, ouvem falar dos seus milagres, do seu poder, da sua graça, e não o aceitam, e não
o reconhecem. Nós chegamos ao final de mais um trecho da Palavra de Deus aqui em Lucas. Nós continuaremos o nosso estudo nesse capítulo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.